Irmãos, saudar vocês com a paz do Senhor. Glória a Deus. Foi? Prazer, pode tomar o seu assento, por favor. Glória a Deus. Pronto. Que prazer, gente, estar nessa manhã com vocês. A minha palavra nesse altar sempre é de muita gratidão. Grande honra de poder servir a vocês pela oportunidade que vocês têm dado a mim, poder servi-los. Eu não sei fazer outra coisa a não ser servir a igreja, né? Trazer ao coração da noiva o que o noivo quer falar com ela. Então isso para mim é um privilégio muito grande, né? Tu descer agora. Nenhum, pastor. Gente, é muito bom estar com vocês. Eu acho que isso aí é de tanta gente. Eu tenho uma dificuldade muito grande de poder acordar de manhã. Mas se tem um lugar que eu acordo com prazer, é para vir para cá. Eu vim cumprir um compromisso hoje à noite. E amanhã eu estou dando aula em Alphaville, na Escola do Reino lá. E eu disse ao apóstolo se ele queria contar comigo. Se ele queria contar comigo. E eu cheguei, era no hotel, vim direto do Rio. Chegamos, era... Agora foi. Chegamos, era 6 e... Eu não mudei o relógio, já era 7 e pouca da manhã, né? Então, vim para cá, servir a vocês, é bom demais. Eu amo fazer isso, então junta a fome e a vontade de comer, né? Apóstolo, obrigado, né? Muito obrigado mesmo. Você sabe que eu queria morar mais perto para frequentar, para cultuar, para receber, né? É muito bom. Vocês ativam a fé dentro da gente, né? E ouvir coisas que eu acabei de ouvir aqui é muito bom. Pastor Rafael, Rafael, um nome bonito, né? Deus abençoe, Rafa. Obrigado, tá? Por lhe ouvir hoje, já. A cada pastor amigo, gostei da sua camisa. Bonita a camisa. Essa aqui é nova. Vai vender lá. Gente, eu já vou colocar um texto no teu coração aí. Tem as minhas camisas lá atrás. E esse mês eu estou lançando 2 camisas que eu chamo de Parafusão Black. Essa, que é uma cruz, uma cruz sendo montada com os parafusos, que é o meu projeto lá, Parafusando. Ela tem uma ideia meio de 3D e tal, porque cada parafuso é feito com muito amor e carinho, com camurça, né? Aplicado camurça, é muito bacana. E essa aqui, ó, bem legal, esse brilho, muito legal. Estou lançando esse mês, essas camisas tem lá atrás, e você vai ter acesso a ela. Tem essa aqui, que é menos, vou abrir para você ver, menos conversinha e mais conversão.
Né? A gente está falando muito, visando muita pouca alma. Né? A gente conversa muito e salva muito pouco. Não salva por ser salvador, porque ninguém é salvador, mas priorizando a salvação da alma. Né? Essa aqui é: sem Jesus estou bem zoado, e com Jesus abençoado. Tem alguém fazendo aniversário hoje? Hoje? Hã? Tem? Você? Vem cá. Recebeu um presente? Uma M pra você. Não precisa brigar comigo, não? Tá? Obrigado. Também. Mas alguém fazendo aniversário hoje? Hoje. Eu vou fazer. Estou perguntando hoje. Por exemplo, o meu é dia 30 de dezembro. Hã? Não tem? Então tá bom. Vamos ler aqui. Tem meus DVDs lá fora, deve ter aí uns 70, 50 títulos hoje de mensagem. Vinha junto ao palácio, protegendo a minha família. De dentro do redemoinho é tempo de resposta, lavando o rosto. Lavando o rosto é o sexo de nascença. Jesus manda ele lavar depois de ter sujado. Jesus sujou o olho dele. Né? Manda ele lavar no tanque de Siloé. E ele vai lavar. A ironia do texto é justamente o que Jesus quer mostrar para ele quando ele passa a enxergar. Quando ele lava os olhos, o rosto, aquele lodo. É por isso que tem coisas que Jesus não faz hoje. A gente vai questionar. Você deixa eu cuspir nos seus olhos agora? Deixa. O que Jesus fez para curar aquele rapaz? Cuspiu no chão, fez aquele lodo, aquela coisa horrível. Passou nos olhos dele, mandou ele lavar. O tanque, ele vai lavar. Ele passa a ver. E aqui nessa mensagem eu digo, se você fosse cego de nascença e tivesse a oportunidade de ver, qual seria a primeira coisa que você queria ver? A mãe, o pai, o sol, o céu, a flor, Jesus. Afinal de contas, foi ele que me curou, sim ou não? Mas quando ele lava o rosto, a primeira coisa que ele vê é o reflexo dele na água. Ele precisava se enxergar. Antes de ver Jesus, antes de ver o rosto da mãe, antes de ver o rosto do pai, ele precisava se ver. E a gente tem hora que a gente tem que olhar para o espelho de vez em quando e ver o teu rosto lá. Ver você, né? Então é muito bom. Tem lá os temas lá. Passe lá. Rafael, eu não gosto dessas camisas. Eu não gosto de mensagem, de DVD. Eu não gosto de nada disso. Leve assim mesmo. Eu não vou usar. Leve e dê para alguém. Eu não tenho televisão. Compra que Jesus te dá. Meu aparelho DVD quebrou, compra, Jesus te dá um outro. Mas passe lá, é através desse material vendido que a gente investe no projeto. Parafusando tem 1 ano hoje, né? Fez 1 ano em agosto. A gente está em alguns estados fazendo o projeto. Vamos aí para 1.248 almas salvas em 1 ano.
Não é muita coisa, diante igrejas e mais igrejas que trabalham o ano inteiro, mas um projeto que nasceu há 1 ano para investir em jovens. Isso tudo que eu vendo, eu invisto em jovens. Mês passado eu aluguei uma casa de show no Rio de Janeiro e fiz 2 períodos do Parafusão lá. Levei o PG e o Kleber Lucas. Tudo isso é custeado com a venda desse material. Jesus no primeiro salvou 24, no segundo Jesus salvou 12 jovens. Se salvar um, Rafael, pronto, o investimento todo valeu a pena. Então é muito bom. Passe lá, tá bom? E leve um desses materiais para casa, ou a camisa ou um DVD. Eu não vou ficar triste com você não, tá? Vamos ler aqui Evangelho escrito por João, capítulo 6. Você quer ficar em pé, por favor, fique. Se eu der uma engasgada, você ora aí por mim. Eu não sei o que deu na minha cabeça. Eu fui no dentista. Ela falou, tem que arrancar um siso. Falei, vamos arrancar. Ela, tem outro. Falei, arranca também. Arranquei 2 sisos. Eu não sabia que era tão bom arrancar 2 sisos. Para minha surpresa, de manhã eu tomei o último remédio da dor. Vamos fazer o quê, né? Ela, por que você vai tirar a dor? Porque eu sofro de uma vez só. Você falou que semana que vem quer arrancar outro. Que mané, semana que vem, irmão? Arranca 2 agora e tá tudo resolvido. Eu sofro o que tem que sofrer agora. Tá bom? Deve ter aqui do meu lado direito aqui uns 10 pontos. 2 soltaram ontem. Mas vamos lá. Evangelho escrito por João, capítulo 6. Vamos bater um papo aqui nessa manhã. A partir do versículo 5. Tem um pastor amigo meu me acompanhando, que é o pastor Ismael. Ele está em algum lugar aí. Está lá atrás. Está lá no material. O pastor Ismael é um formidável pregador. É parceiro, membro do projeto. Está lá atrás, lá. Dá um grito aí, Ismael. Quem mandou ele dar glória, gente? Mandou ele dar um grito. Povo pentecostal, vou te dizer, hein? Então Jesus levantou os olhos e vendo uma grande multidão, vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pão para que todos esses comam? Mas ele dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu, 200 dinheiro de pão não lhe bastaria para que cada um deles comesse um pedaço. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhe, eis aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus, mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Jesus tomou os pães, e havendo dado graça, partiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também os peixes. Quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos cheios, de 5 pães de cevada, e sobejaram os que haviam comido.
Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para fazê-lo rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. Senhor, a tua graça sempre vai nos bastar. Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Venhamos nessa manhã com um propósito único, de ouvir a tua voz, como a gente precisa ouvir a tua voz. A gente anda tão confuso, tão estressado. A gente precisa ouvir a tua voz. Não nos permita sair por aquela porta e por algum momento acharmos que o Senhor não falou com a gente. Fala. Fala, porque é isso que a gente precisa, ouvir a tua voz. Leva cativa a nossa mente ao trono da tua graça. Que nada nos distraia. Que a gente receba tudo que está no teu coração nessa manhã. Para a glória do teu nome. Amém. Amém. Se acomode, por favor. Olhe para cá. Olhe para mim aqui, por favor. Obrigado. Intrinsecamente internalizado nesses versículos que foi exposto aqui, existem alguns detalhes que na minha cabeça de grande relevância a gente desenvolver um raciocínio, ainda que não seja tão profundo, mas muito objetivo acerca de cada um deles. Como, por exemplo, o primeiro é a necessidade. A necessidade. A necessidade. A necessidade é a fome. O povo está com fome. Essa é a necessidade. É fome. É muita fome. Uns com a fome mais profunda, outros com a fome tanto quanto rasa, outros com a fome mais expressiva, mas estão todos com fome. Fome que não se esconde, fome que não se camufla, fome que não se maqueia, fome que não se diz que não está com fome. Fome aonde não tem dificuldade de dizer que tem fome. Fome que eu digo que tem fome, independente das minhas vaidades. Eu tenho fome. Fome aonde não se preocupa com quem está ao lado, o que este vai dizer quando saber que eu tenho as minhas fomes. Simplesmente fome. Fome que, por mais que a gente queira travestir-nos para, quem sabe, sobreviver com fome, aqui dentro algumas coisas vão estar muito confrontantes dentro de mim e dizendo que eu estou representando o que eu não sou para esconder quem de fato eu sou. Eu tenho fome. Fome em que o texto que foi exposto, Jesus ergue os olhos e vê que o povo tem fome.
Ele só vê que o povo tem fome porque o povo não tem dificuldade de lidar com as suas necessidades. Eles dizem que tem fome. Eles gritam as suas fomes. Eles se expressam com a fome que tem. Jesus ergue os olhos e vê que o povo tem fome, mas não vê que o povo tem fome, que o povo esconde a fome que tem. Ele vê que o povo tem fome porque o povo está revelando a sua fome. Deixa eu lhe falar uma coisa. Quanto mais você esconde as suas necessidades, por ela você pode morrer. Cada vez que você maqueia as suas necessidades, por ela você pode morrer. Cada vez que você diz que não, tá tudo muito bem, eu não vivo, eu não tenho necessidade. Na verdade, você só está querendo dizer uma coisa que de fato você não é. Você tem fome. Cada vez que você se isenta em querer se expressar, se respaldando na fome que tem, você corre o risco de morrer com muita fome. Porque me parece que você tem medo das pessoas saber que você tem fome. Que você, de certa forma, tem as suas necessidades, que gritam, que se afloram, que se expressam, que te comprime, que te impulsiona. Você tem a sua fome. Jesus ergue os olhos e Jesus vê que o povo está com fome. Isso por um lado já me conforta, porque toda a minha necessidade, uma vez revelada, Ele a vê. Vou repetir. Isso me conforta, porque todas as minhas necessidades, uma vez eu me expressando que necessito daquilo, Ele ergue os olhos e me vê. Ele vê a minha necessidade quando eu revelo, mas Ele conhece a minha necessidade quando eu não digo a respeito dela. Mas aqui o texto está dizendo que Ele ergue os olhos e vê. Deixa eu lhe falar uma coisa nessa manhã. Não esconda as suas necessidades. Não maqueie as suas necessidades. Não jogue um pano por cima para que de certa forma você tente viver num contexto em que você tem medo que as pessoas saibam o que aflora dentro de você. Não tenha medo. Todas as necessidades que eu revelo, eu vou ser suprido. Vou repetir isso a você. Tudo que eu decido não dizer, eu morro por aquilo que eu não disse. Agora, tudo aquilo que eu decido me expressar e dizer, eu necessito disso, eu sou suprido. Então, cada vez que você se isenta em dizer que não precisa, que não tem necessidade, você está morrendo aos poucos. Diga que você precisa. Diga que você necessita. Diga a sua fome. Fale acerca das suas fomes. Seja aquele tom de fome tão natural, ou de repente aquela fome que você tem medo de dizer porque vai contradizer os princípios básicos da vida. Fome. Fome que de repente você fica meio constrangido de conversar com alguém porque você pode decepcionar essa pessoa. Deixa eu te dizer uma coisa, você só decepciona quando você conta a sua necessidade, quando ao longo da vida você escondeu ela. Quando você passa a vida inteira camuflando as tuas necessidades, quando você chega a um ponto de dizê-las, você decepciona. Porque para algumas pessoas você nunca passou por nada e justamente agora você está dizendo que precisa. Agora, quando você entende que eu preciso revelar as minhas necessidades,
Eita! Eu preciso falar das minhas necessidades. Por mais dor que eu sinta, por mais desconforto que gere, por mais contraditório que seja aos olhos de tanta gente, ou aos ouvidos de tantos outros, eu preciso dizer que necessito, que tenho fome. Fome. Esse é o primeiro ponto. A necessidade. A necessidade é a fome. O segundo é o lugar. O lugar. Diga o lugar. O lugar é deserto. O lugar contradiz, de repente, o que eu criei como expectativa de pisar. Eu não queria estar pisando aonde eu piso hoje. Eu não queria respirar esse ar quente, o território que eu estou pisando. Eu não queria viver no contexto que eu vivo. A terra está seca, não só seca, ela rachou. E tem uma figura no deserto que mexe com o coração. É justamente esse período do dia em que se aquece muito e quando chega a noite a temperatura cai. Esse choque térmico que eu passo num território que eu não queria. Uma vez eu estou quente e de repente ao mesmo tempo eu me pego tão frio. Essas coisas horríveis que acontecem, esse choque térmico que eu tenho que viver. Durante o dia, o sol está muito alto, muito brilhante, muito aquecido sobre a minha cabeça. E de repente, ao mesmo tempo que eu criei uma expectativa com um sol quente, aquilo acaba porque a noite chega e com a noite vem o frio dela. Então eu me aqueci durante o dia e estou frio durante a noite. Essa descompensação de temperatura na vida, isso complica a cada dia. Esse choque da vida. Um dia você está bem, outro dia você está mal. Esse chocar de duas temperaturas. E você está no meio disso, pisando num território que você não queria e tendo que suportar esse choque todo. Você tem que lidar com isso. Isso é desconfortante demais. De repente, uma palavrinha que eu vou usar agora vai contradizer a muitas que você tem ouvido ao longo de tantos anos. Mas eu preciso dizer algo ao teu coração. O deserto não serve para eu conhecer as pessoas. Tira isso da tua cabeça. É que de repente alguém diz para você que Deus te pôs no deserto para você conhecer quem são as pessoas. Esqueça isso. O deserto serve para você conhecer você. Porque quando você conhece você, pouco vai importar conhecer alguém. O problema é que eu quero conhecer o outro sem conhecer a mim. E quando eu conheço o outro, vejo que o outro tem coisas que eu não vi em mim, isso me arrebenta. O deserto serve para eu conhecer eu, saber quem eu sou. O deserto faz com que as minhas necessidades se afloram. É justamente pelo fato deles estarem pisando no deserto que eles vão dizer o que de fato eles sentem: fome. No deserto você diz quem é você. No deserto você mostra quem é você. No deserto você não precisa conhecer quem são eles. Na verdade é eles que precisam conhecer quem é você. É quando você passa a ter conhecimento de si. É quando você olha para dentro. É quando você vasculha-se. Quando você mergulha dentro de você. É quando você passa a não enxergar o umbigo dos outros e passa a ver o seu próprio.
E entender que Deus te pôs num território que contradiz tudo aquilo que você criou como esperança para a tua vida, justamente para mostrar quem é você para você. E se você não percebe esse choque térmico da vida, está lhe fazendo mais forte. Vou repetir. Esse choque térmico da vida está lhe fazendo mais forte. Quando você alcança quem é você, quando você entende quem é você, você passa a lidar com os outros um tanto quanto bem quanto antes. Porque você vai se conhecer. Aí você evita de falar o que você sempre está falando. Você evita de agir como de vez em quando você age. Você evita de ir como de vez em quando você anda indo. Quando você se conhece, você aprende os seus próprios limites. Você entende as suas manias que atrapalham, as suas crises existenciais, que de vez em quando se faz com que você esteja desvinculado de relacionamentos que Deus tinha desejo de nutri-los. Então deserta para isso. Deserta para você conhecer você. Você precisa conhecer você. Eu não quero que você me responda, eu quero que você se responda. A pergunta não é o que você é para os outros, é o que você é para você. Porque para os outros você é uma bênção, e para você? Nós somos capazes, gente, de dizer para outras pessoas que elas vão viver bem, e para mim? Quem mais precisa ouvir o que eu estou falando não é você que me escuta, sou eu que digo. Se o que eu falo não surte efeito primeiro em mim, então para que dizer? Antes de colocar a comida no teu prato, ela passa na minha panela. A espada tem 2 fios, aplicação e explicação. Se eu não aplico, eu perco o direito de explicar. Não surte efeito explicação sem aplicação. Nenhuma comida é feita no prato, é feita na panela para depois ir para o prato. Quando você se conhece, você passa a lidar com algumas situações que você tinha dificuldade de lidar com elas. O deserto é para isso. O deserto é para fazer você conhecer você. Quem é você? Quem é você? Quem de fato é você? Quem é você quando a crise bate na porta? Quem é você? Porque você, para dizer para alguém que ela vai passar pela crise, por que aquilo que você fala para alguém não tem efeito em você que fala? Quem é você? Quem é você quando o teu marido chega desesperado em casa porque foi mandado embora? Quem é você? Quem é você quando os seus filhos chegam na hora que você estava vindo para cá? Totalmente doido. Quem é você? Quem é você quando as coisas não vão bem como você queria, norteá-las de acordo com algo que você criou? Como é você diante disso? Não é para os outros, é para você. Quem é aquela pessoa que acorda de manhã e vai escovar os dentes, quem sabe, e olha diante daquela coisa que reflete a tua imagem? Quem é você? Ou de repente você não consegue olhar para aquela imagem? Quem é você? Quem é você? Quem é você para a tua família? Quem é você para os seus amigos? Quem é você para os seus filhos? Quem é você para o seu marido? Quem é você para a sua esposa? Quem é você? Se você não conhece você, você tem dificuldade.
Então é justamente num território do deserto que as necessidades saltam e a gente não consegue detê-las. E Jesus está de olho. Jesus ergue os olhos. Isso não soa muito bem aos meus ouvidos, me dá uma tranquilidade, mas não soa um tanto quanto bem, porque ele só ergue os olhos, mas de imediato ele não faz nada. Porque não é pelo fato dele estar me vendo que ele tem a urgência de me atender. Jesus não é marionete de ninguém, gente. Ele não é obrigado a me atender quando eu grito desesperadamente. Se eu espernear, se eu bater no pé no chão, se eu bater de porta, seus gritos ininterruptos dentro de casa, tu acha que isso vai convencê-lo? Você vai colocá-lo na parede e dizer, me atenda agora! Tu acha que Jesus é assim? Jesus me prometeu um filho em 2006. Me deu um filho, mas levou em 2007. Em 2009 ele leva meu segundo filho. E aí? A gente acha que as nossas orações de terror vai convencê-lo. A gente acha que se flagelar, dizer que somos mais miseráveis, acha que vai convencê-lo. Tem hora que ele só ergue os olhos e não faz nada. Mas ele já viu. Se isso não te conforta, conforta a mim. Ele já viu. Mas e agir? Tu é impaciente demais. Você é muito impaciente. Deus falou que vai me dar, mas o que Ele me deu eu só gerei para Ele. Não entendeu? Não era meu. Era, Rafael. Não era não, era dele. Geramos para o altar dele, nada mais. O nosso vai vir. Era só herança dele. Acabou. A gente acha que porque ele tem o quê, gente? Ele é Deus. Ele não tem, não. Ele é Deus. Ele é Deus. Pelo menos ele já levantou os olhos e viu. Levantou os olhos e viu quando de madrugada você levantou da cama e botou o joelho no chão. E disse, Deus, eu estou tão mal. Eu não estou legal. Eu não estou bem. Olha a minha casa. Eu preciso. Eu estou com fome. Eu necessito. Eu não vou suportar. Eu não vou aguentar. Mas eu estou aqui. Abrindo o meu coração e Jesus está, Ele vê quando na hora do almoço você divide o teu almoço com Ele. Você almoça rápido porque quer tirar um tempinho só para falar com Ele. Esse almoço não foi bom, mas é o que eu tinha. A minha situação aqui na repartição, aonde eu trabalho, não está legal. Eu queria dar um conforto maior para a família e não está bom. E a gente vai falando. Aí daqui a pouco você desperta da oração. Depois a gente conversa mais. Olha como é que eu fico, gente.
ergue os olhos assim e fica vendo a gente. E a gente está lá no meio do povo gritando com fome, eu tenho fome. Gente do meu lado chorando porque está com fome, tem gente está com fome e está chorando. E Jesus está meio que de longe olhando e a gente nem sabe que Ele está vendo. Sabe? Não chega nem essa informação para nós que Ele pelo menos viu. A gente está ouvindo isso aqui agora. Mas lá longe, quando Ele levanta os olhos, levante uma das suas mãos, por favor. Ai, bela Senhor. Tem algo descendo para dó que tá se lá. Tem algo descendo aqui, gente. Levante sua mão, por favor. Levante sua mão e adore a Ele do seu jeitinho, da sua maneira, da sua forma. Oh! Diga para Ele que você está com fome. Diga das tuas necessidades. Fala do teu deserto. Fala para Ele. Fala que você tem desejo de sumir, de correr, de desaparecer, de ajuntar as coisas e voltar para a tua cidade, para a tua terra. Grita para Ele, porque Ele está de olho. Olá, Sorimicanamaia. Oh, glória, glória. Tem algo aqui dentro, gente. Pepasse, te calanocio, te minocananacio, minanacana. Eita, que presença grande. Na salme, na cando, tatá. Tatarabacalamono, no semi, nanana. Eita. Takalamu, selamu, shitata. Eita, que desce na terra. Deixa eu lhe falar mais um ponto. O primeiro é. O segundo. O primeiro. O segundo. Eu não gosto do terceiro, mas eu tenho que falar. Decepção. Decepção. Diga bem forte: decepção.
discípulos, apresentado aqui por Filipe. Vai dizer assim: dê a eles de comer. Dê a eles de comer. Jesus olha para Filipe e diz: dá a eles de comer. O que é decepcionante? Porque é discípulo. E a gente cria uma imagem, uma vez que a gente começa a não esconder o que necessitamos, a imagem que a gente criou é que a nossa necessidade vai ser suprida por eles, por discípulos. Afinal de contas, eles estão mais perto dele. Eles estão sentados diariamente na sala de aula com ele. São quem são por causa dele. São discípulos. A gente acredita que possa ser suprido por eles. Só quero que você entenda algo muito simples. Jesus olha para o povo e vê que o povo está com, mas ele agora vai falar com os discípulos. Eu quero que você entenda isso. Ele já sabe que o povo tem fome, mas ele quer mostrar uma fome que ninguém sabe. Quando ele olha para os discípulos e diz assim: dê a eles de comer. Sabe qual é a resposta? Nós não temos nada. Isso decepciona, porque a gente, pela imagem que eles mostram para nós, a roupagem toda, essa expressividade de movimentos, de andanças, a gente acredita que eles vão suprir a nossa necessidade. E o que depois a gente descobre é que eles estão mais vazios do que nós. Eu tenho fome, mas eu me expresso dizendo que tem. E eles tendem a se esconder pela função que exerce. Então tem hora que ser discípulo atrapalha tanto. Tem hora que ser discípulo, tem hora que ser obreiro atrapalha tanto, que cria-se uma imagem que a gente tem que ser os homens de ferro da vida fictícia, da religião que estamos inseridos nela. Temos que ser os super-heróis, os super-homens. Até o super-homem tem medo de criptonita. E se decepciona porque pela imagem que eles mostram para nós, a gente acredita que eles devem ter alguma coisa que vai suprir toda essa gritância minha de necessidade que tenho. Depois eu descubro que eles estão mais vazios do que eu, com um diferencial. Eu estou vazio, mas digo que não tenho. Eles estão vazios e escondem pela roupa, pela postura, pelo carro, pela função. Na verdade, a função grita mais alto do que a necessidade. O cargo grita mais alto do que a necessidade. Aí Jesus, antes de tratar a fome do povo, olha para cá, antes de Jesus tratar a fome do povo, vai descobrir a fome dos discípulos. Porque pior do que é ter um povo com fome é ter discípulo que não mata a fome do povo. Pior do que ver o povo gritar com fome é ver gente que se veste como tendo e na verdade não tem coisa nenhuma.
Mostra uma imagem que de fato não passa de casca, de casulo, de capa, de máscara, tão vazio quanto nós. Só que entre o povo que grita com fome e os discípulos que mascaram a fome que tem Jesus. Jesus é o dono do povo e Jesus é o dono deles. Jesus é o dono disso. Dá a eles de comer. Dá a eles. Dá a eles. Como? Dá a eles. Como? Dá de comer para eles. Você não está vendo que o povo está com fome? Desculpa, eu só tenho roupa. Desculpa, eu só me visto como tendo. Eu não tenho. Desculpa de viver tanto de aparência assim. Desculpa. Eu vou pedir perdão por eles. Perdoa, gente, perdoa. Perdoa se decepcionamos, perdoa. Perdoa se vocês criaram uma imagem e vocês foram frustrados, perdoa. Perdoa eles, perdoa a gente. Perdoa. É o sistema que eles estão inseridos. Perdoa. Não desvia por causa da gente. Perdoa. Desculpa, gente, foi só um desabafo. Voltei, tô melhor. Recala só. Tem gente sentada do teu lado decepcionado com o discípulo, porque foi falar das necessidades e viram que eles não passavam de máscaras, estavam vazios quanto eu. Tem gente ferida no nosso meio porque se decepcionou com o discípulo, não acredita mais em alguns homens de Deus porque se decepcionou com eles. Perdoa. Afinal de contas, estar perto de Jesus tem que manter uma aparência. Levante sua mão. E eu quero que você libere o melhor grito de adoração que você puder agora. Como
decepção. Decepção. Muita decepção. Eu estou bloqueado porque eu me decepcionei. Eu estou fechado porque eu me decepcionei. Mas eu quero que você veja algo comigo e eu já encerro aqui. André, irmão de Simão Pedro, também é discípulo. Que também são esses que decepcionam. Ele dentro de um gráfico, meio que a gente pode tentar desenhar aqui para você ter uma ideia. Discípulo e povo. Você pode fazer comigo? Discípulo e o povo. Só para você ter uma noção. Aí o discípulo, André, sai daqui, vem para cá e acha aqui no meio um menino. Por que não foi o povo que viu o menino? Por causa da decepção. Porque a decepção te enxerga para aquilo que está perto de você. Agora, por que é os discípulos que acham o menino? Porque eles são os que decepcionam. Deixa eu lhe falar uma coisa. Antes de Deus tratar a decepção do povo, Ele vai tratar aqueles que decepcionaram o povo. Não tem como curar a decepção do povo e continuar tendo quem decepciona. Ele vai na contramão, ele trata quem decepciona para depois tratar quem foi decepcionado. Por isso que é André que descobre o menino. Eis aqui o menino que tem. Eu chamo isso de surpresa. Primeiro, necessidade. Segundo, lugar. Terceiro, decepção. Quarto, surpresa. Surpresa? Por que é surpresa? Porque é justamente da onde eu esperava que viesse, não veio. E da onde eu não espero que venha, está vindo. Por que eu não enxergo o menino? Porque o menino dentro de um gráfico está abaixo de mim. Eu me decepcionei porque eu olhei para o alto e do alto não veio. De quem estava no alto me decepcionou. E eu não consigo olhar para baixo e enxergar quem está perto. Porque eu me decepcionei com o ser humano. Eu não acredito mais em ser humano. Ponto, sim. Só que André sai daqui, vem para cá para o meio e acha e diz assim: eis aqui o menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. Eis aqui o menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. Eis aqui o menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. Eis aqui o menino que tem, o menino que tem, o menino que tem 5 pães, 2 peixinhos, 5. Eis aqui o menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. Olhe para cá. Eis aqui, sempre estava ali. Por que o povo não viu? Por causa da decepção. A decepção te enxerga. A decepção te cega. A decepção te trava. Te bota para dentro do cacho. Aí André vai e acha. Surpresa. Posso profetizar? Deus está preparando um tempo de surpresa para o teu coração. Eu não sei para quem é essa palavra. Especificamente eu não sei.
mas é para alguém. No meio desse conjunto de decepções, Deus manda dizer para você: vai vir da onde você não espera. Vai se levantar da onde você não está esperando. O e-mail que vai chegar na tua caixa de e-mail é da onde você não espera. Vão ligar e quando você atender, você vai perguntar quem é. E você, como? Não acredito. Pode acreditar. É da onde você menos espera. Eis aqui o menino que tem. Você acreditou muito nos grandões. Deus está dizendo: eu vou usar quem você não espera. Eu vou usar quem você não acredita. Eu vou usar quem você não tem esperança. Eu vou usar quem você não dá crédito. Eu vou usar aquele que você olha e diz: dali não vem. E eu vou usar. Eu vou curar essa decepção. Vindo da onde você me calamarraia. Eu vou usar quem você não espera. Tá vindo alguém aí? É lindo, é lindo, é lindo, é lindo. Eu vou correr. É porque vocês são bons demais. Olha pra cá. Termina agora. Olha pra cá. Pergunte pra mim, quem pegou os pães e o peixe? Pergunte quem pegou os pães e os peixes. Quando André diz assim: eis aqui o menino que tem, Jesus manda chamá-lo. Jesus não manda buscar o que ele tem. Deus manda trazer quem tem. Porque se Jesus abrisse precedente para André pegar o que o menino tinha, a honra não era... Então é tudo muito justo. Traz ele. Porque o povo precisa saber de onde veio. Traz ele. Traz ele. Não traga o que ele tem. Traz ele. Aí traz o menino diante do povo. Imagina a cara do povo. Como? Da onde? Vai vir como? De quem? Que lugar? Quem é ele? Qual o tamanho dele? O que ele vem entrar? Como? Prepara o teu coração. Se abre uma porta e o tempo é surpresa. Surpresa! Abre a boca mais alto, vai! Surpresa! Tá com fome, tá no deserto, tá decepcionado, mas tem surpresa! Tem surpresa! Tem surpresa! Tem surpresa! Tem! Os pães e os peixes passam pela mão de André.
quando os pães passam pela mão de André, Deus está tratando de quem decepciona. De André vai parar na mão de Jesus. E o texto diz: ergueu. Eu gosto dessas coisas. Desculpa, mas eu gosto. Quem era eu? Eu era meia dúzia de pão dentro de um cesto em algum lugar. Um cesto limitado. Um cesto sem profundidade. Um cesto onde as pessoas me manipulavam. Eu era um pão dentro de um cesto. Até que alguém tira do cesto e bota na mão de Jesus. A primeira coisa que ele faz é erguer o pão. Deixei de ser pão? Não. Só estou sendo erguido por ele. O mal de algumas pessoas é que elas querem deixar de ser quem eram, pelo fato de estar sendo erguida. O que sustenta o pão lá em cima é a mão de quem levantou ele. Está lá em cima. Saiu dali. Saiu do cesto. Agora não está mais no cesto, está na mão dele. Está sendo erguido por ele. Está sendo levantado por ele. O texto diz: quando ele ergue, abençoou. Deixei de ser pão? Não. Só sou um pão erguido e abençoado. Ele ergueu, abençoou. Diga bem forte: ergueu, abençoou. Diga: ergueu. Depois que ele abençoa, o texto diz: partiu. Eu só quero ser levantado. Eu só quero ser abençoado. Mas eu não quero ser partido. Não é pelo fato dele ter partido o pão que invalida a bênção. Está sendo partido, mas está abençoado. Deixa eu liberar essa palavra para alguém que está sendo partido aí, que vai entender essas partidas hoje. Deus está te partindo porque Ele precisa matar a fome de alguém, tá? Tá? Vou repetir. Ele está te partindo porque Ele precisa matar a fome de alguém. É por isso que quem está chorando é você. Quem está acordando de madrugada é você. Quem perde o sono é você. Quem está com algumas dores é você. Aí depois você vê meia dúzia de gente sendo suprida. Bateram na tua porta, sentou no teu sofá. Meia dúzia de conversa, a pessoa já sai de lá edificada. Entrou com vontade de suicidar, de se arrebentar. E meia hora de telefone contigo, 2 minutos de conversa é suficiente para você converter alguém do outro lado da linha. Você está sendo partido, mas Deus está te dizendo: eu estou te partindo para matar a fome do povo. Seja partido. Partiu. Eu pergunto e você me responde: partiu e deu as partes partidas para quem? Para quem? Para quem? Não foi para o povo, foi para os discípulos. Pergunte por quê? Pergunte por quê? Pastor Rafael, eu te decepcionei. Te decepcionei demais. Porque você queria uma toalha branca, eu não te dei. Porque você olhou para mim e criou uma imagem de que eu tinha toalha branca para te dar. Te decepcionei. Aí de repente, ao longo da vida, você decepcionado comigo, eu apareço com uma toalha branca na tua frente. O que você faz? A informação que você vai ter
é que agora eu tenho o que você queria. Porque Deus tratou do decepcionado a partir do momento que tratou quem decepcionou. Por isso que os pães vai parar na mão deles. E eles vão distribuir para o povo. Era Deus dizendo: aceita o pão. Aceita. Aceita porque eu já tratei deles. Aceita. 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 Aceita porque eu curo as tuas decepções a partir da cura dos decepcionados. Sabe? Eu curo os decepcionados a partir da cura de quem decepcionou. Eu toco em quem decepcionou, curo quem decepcionou, saro quem decepcionou, restauro quem decepcionou, levanto quem decepcionou, para eles bater na tua porta com aquilo que te decepcionou. Agora eles têm. Faz uma coisa, para de orgulho. Para de orgulho. Para de orgulho. Aceita. 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 Acabei. Aleluia. Quem está abençoado?